Olá amigos, gente boa. Eu sou Nivaldo Lopes aqui de Juazeiro do Norte, no Ceará. E eu vou falar um pouco aqui da minha vida na política, né? Da minha vida de eleitor. Como eu tenho me comportado como eleitor durante toda a minha vida. Eu vou falar que eu me tornei um eleitor consciente apenas agora já com 47 anos de idade, 46, em 2021. Foi no ano de 2021 que eu me tornei um eleitor consciente, que sou mais capaz de acompanhar a política, de entender, porque eu parei para entender. Antes eu não parava para entender a política, eu deixava a vida me levar, né, tudo como está, deixava a política acontecer do jeito que ela bem queria, pelos outros, né? E quando você não participa da política, outras pessoas participam por você. Então hoje eu entendo isso. Então na época na véspera da campanha, na véspera da eleição, ali na campanha política, eu participava de alguns movimentos. Quando as pessoas participavam, então eu ia no embalo. Na época no dia da eleição, da votação, eu ia para a urna e votava naquelas pessoas que minha família estava votando ali, ou que alguém estava votando, que eu via um grupo de pessoas dizendo ali que ali era o político certo, que ali era a política certa, e aí eu votava e ia no embalo deles, né? Mas sem entender nada de política, sem acompanhar. Quando na verdade hoje, após o ano 2021, onde durante a pandemia a gente parou mais e eu observei mais, eu me tornei um eleitor que eu posso dizer que sou mais consciente. Já sei um pouco mais, pois eu não entendia nada de política, mas eu não entendia porque a gente não procura saber. Se a gente procurar saber, não precisa as pessoas ter faculdade, ser engenheiro, ser nada não. A gente precisa apenas se interessar, né? As pessoas não se interessam muitas vezes porque ela diz que lá só tem ladrão, a gente não vai conseguir votar certo. E as pessoas dizem, no dia da eleição vote certo. E aí a gente diz, mas como votar certo se a gente não conhece as pessoas, não conhece quem está lá? Lá só entra ladrão. Se entrar alguém para fazer algo de bom, os outros vão eliminar ele, vão dar um jeito de afastar ele, não deixar ele atuar. Bom, se a gente continuar com essa mentalidade de que lá só tem ladrão, de que a gente nunca vai conseguir mudar, a gente está entregando os pontos e está deixando a política correr solto lá, não está fazendo nada. Então a gente também está sendo negligente, a gente não está cuidando do nosso país, da nossa sociedade, não está fazendo a parte da gente. Pois a parte da gente, a parte do eleitor, não é só no dia da eleição não. Ele não é importante só no dia da eleição, só para votar. Ali é apenas uma assinatura daquilo que ele quer para a sua cidade. Ali ele está elegendo aquele político porque ele avaliou as políticas, avaliou a proposta daquele candidato, e aí ele está votando naquele candidato. Mas ali não é o único momento em que ele é importante. E sim, o eleitor ele é importante no dia a dia, após aquele político ter ganhado, seja ele quem for, aquele político ter sido eleito, esse eleitor ele tem que acompanhar o que está acontecendo, para aprovar ou não, para dar sugestão, para fiscalizar. Pois quando a gente faz isso e o político que está lá entende que a gente está entendendo, vê que a gente está acompanhando, vê que as pessoas estão fazendo movimento nas ruas em prol ou contra alguma lei, ou está buscando modificar alguma coisa, eles veem que as pessoas estão ficando conscientes, e aí eles vão procurar trabalhar de uma forma decente, de uma forma que é a forma certa porque eles entraram para praticar. Então eles vão ver que se eles não fizerem o certo lá dentro, as pessoas na próxima eleição vão eliminar eles, vão votar em outros candidatos. E aí eles começam a agir corretamente, a fazer o certo, e aí sim a gente vai eliminando aos poucos o que a gente chama de só entra ladrão, né?
a gente vai votando naqueles que vão entrar lá para fazer as coisas certas. Mas dessa forma, a gente só tira aos pouquinhos. A gente não tem como tirar as pessoas de lá de uma vez só não, porque como a gente diz, só tem ladrão, então são muitos, né? São muitos ladrões. E aí fica difícil. Então, a gente só tira dessa forma, eliminando aos poucos, votando naquelas pessoas que estão fazendo certo e a gente acompanhando, fazendo pressão, fazendo os movimentos nas ruas, acompanhando as leis, fazendo movimento, escolhendo as prioridades, o que a gente quer para nossa, que aquele candidato faça, aquele parlamentar eleito faça pelo nosso país, pela cidade, ou pelo município, ou pelo estado ao qual ele foi eleito para fazer isso. Então, a importância da gente, do eleitor, é todo o tempo. O eleitor não é alguém que está entrando ali só para votar, e nem o político não é importante só no dia antes da eleição, como tem pessoas que praticam a corrupção por inocência ou por imprudência, que acha que o político só é importante antes da eleição. Vou ter que abordar ele e ganhar algo daquele político antes da eleição, senão depois eu não tenho mais contato com ele. Não, o político ele tem que vir para somar, e ele é importante após a eleição. Ele é importante após a eleição, que ali ele vai ter condições de colocar realmente em prática aquilo que ele prometeu na campanha. A gente tem que entender dessa forma. E o eleitor também, ele não só é importante só no dia da eleição. Ele é importante todo momento, ajudando. Ali é que vai precisar dele o voto dele não é uma moeda de troca, assim, onde ele tem que trocar por um emprego para a família. Às vezes o eleitor ele se corrompe, se prostitui, porque ele troca o seu voto ali em troca de uma reforma de sua casa, alguma coisa nesse sentido. Isso tem muito nas cidadezinhas pequenas, principalmente. Então, se a gente começar a eliminar isso, a ver que isso está errado, se a gente quer acabar com a corrupção, tem que acabar ela em todo setor. E começando ali pelo eleitor, porque isso é uma forma de corrupção. O eleitor vender o voto, negociar, é uma forma de corrupção. Então eu era um eleitor zumbi, né? Como eu falei, que era aquele eleitor que só ia no dia da eleição, junto com a família ali, votar. E às vezes votava todo mundo no mesmo partido, sem avaliar nada, porque eu não sabia avaliar, mas porque eu não procurava saber. A gente vai procurando e vai entendendo a política. E aí a gente entendendo, entende o que é realmente bom. Às vezes nem sempre o que aparentemente é bom, como política, não é bom, porque ela tem consequências. Então, se um político faz algo de bom, mas esse algo de bom por exemplo, dando dinheiro na mão das pessoas, fazendo ali uma ação social, tipo, com benefícios, mas tem que ver de onde é que ele está tirando aquele dinheiro, pois o pai tem que saber, se o filho chegar com dinheiro em casa, a origem desse dinheiro, se foi achado, se foi roubado. A gente tem que entender um pouco disso, né? O pai tem que ver se aquele filho chegou com dinheiro, foi dinheiro justo, foi que ele trabalhou, ele fez algum trabalho e alguém deu uma gorjeta para ele, como foi que ele conseguiu aquele dinheiro. Então, da mesma forma é na política. Se o político faz algo de bom, mas se ele está destruindo uma empresa estatal, se ele está tirando de uma empresa, se ele está atrapalhando o Brasil, que vai trazer uma consequência ruim lá na frente, então essa política não foi boa. Ela foi boa ali para remediar o momento, tirou as pessoas da necessidade, ali deu Bolsa Família, fez uma ação social, mas foi com base na destruição, causando uma dificuldade maior lá na frente para o nosso próprio país. Então tem que ser algo sustentável. A gente tem que fazer uma lei, mas uma lei que faça com que uma lei que não destrua a capacidade do país andar. E aí muitas vezes, por uma lei errada, algo errado,
as consequências ficam para a nossa geração futura, fica por muito tempo, até ser colocado em prática. Da mesma coisa para modificar algo que está errado, para eliminar uma dificuldade que o Brasil, que o país está sofrendo, não elimina de uma hora para outra, porque isso veio de muitos governos, muitas coisas. Veja, a gente é enganado muitas vezes, não sabe. Tem partidos aí que antes se colocava como partidos adversários, e às vezes lá na frente eles estão junto ali na próxima política, na próxima eleição, fazendo campanha junto e lançando candidaturas juntos. Então isso ali são pessoas que enganavam as pessoas e as pessoas não sabiam. Da mesma forma, se eles ganharem, eles vão continuar enganando. Então, partidos que eram opositor um ao outro e que estão se juntando, a gente não deve confiar, né? A gente tem que ver tudo isso, a gente vai aprendendo. E aí a gente aprende dessa forma, procurando saber. Não é só porque você viu que aquilo foi bom para você. Tem eleitor que é egoísta, falou, só foi bom para mim porque deu aquele Bolsa Família na minha mão, deu aquele dinheiro. O bom pra gente não é só na mão da gente, o bom pra gente é aquilo que é bom para nosso país, aquilo que vai trazer algum benefício para algum brasileiro, que vai gerar algum emprego em alguma área, consequentemente vai chegar até nós os benefícios daquela ação que aquele político tomou. Nem sempre o que é bom vem direto para nossas mãos, mas vem para nossa cidade, vem para nossa comunidade. É um benefício que vem ali para ajudar as pessoas, que agiliza, que facilita uma produção de alguma coisa, e essa produção lança produtos mais baratos. Talvez a gente vai, como consumidor, a gente vai adquirir esses produtos mais baratos que foram promovidos por essa ação desse político, que facilitou para os empreendedores e eles conseguiram vender mais barato. Então, nem sempre as coisas boas são diretamente para a gente. Isso é um pensamento egoísta, dizer que o político só é bom é aquele que dá dinheiro na sua mão. Isso aí é alguém que está acostumado a fazer campanha para os políticos e no dia da eleição vender o seu voto. São pessoas nesse sentido que faz isso. Então a gente tem que pensar também um pouco nisso. E aí tem como a gente ver um político que está fazendo algo bom pelo Brasil, se ele está infraestruturando o Brasil, fazendo com que o Brasil a longo prazo, daqui para frente, tenha mais facilidade de ter bons resultados. Então essa é uma política boa. Político que está dando prioridade ao Brasil, que não está investindo dinheiro em obras que vão apoiar, em obras que vão beneficiar outras pessoas, talvez outros países, e obras com dinheiro público, com dinheiro do Brasil, investir em outros países, por exemplo, ou isso para ganhar aliados, para ter força na política, para se manter ali na política. Isso é errado. Então, políticos muitas vezes que mudam de comportamento para não perder a sua popularidade. A gente tem que perceber isso. Tem político que o que ele falou há 10 anos atrás é o que ele fala agora, ele não modifica nunca. As pessoas que não conseguem acompanhar ele até o final sem fazer modificações, elas vão saindo fora e vão sendo eliminadas. Então esses políticos são os políticos que têm a política certa, né, que sempre diz a mesma coisa, não modifica com o tempo, não modifica o seu jeito de pensar. Então a gente tem que saber o que é que a gente quer também. Se a gente for alguém que a gente modifica tudo a todo momento, a gente vai com aquele político lá que modifica, que é capaz de te abandonar para seguir outras leis. Mas se é aquele cara que sempre falou, eu sou contra, por exemplo, o comunismo, eu sou contra o aborto, então, e ele continua sendo assim, eu sou a favor de que o preso trabalhe. Então, um cara que sempre falou isso, as pessoas que sempre falam isso e não modifica com o tempo, são pessoas firmes que têm a sua política certa ali e que sabe que se colocar em prática aquelas políticas vai modificar alguma coisa no país. Então a gente tem que acompanhar políticos firmes assim, que não
que não tem medo de perder voto, nem de perder popularidade e nem de perder aliados políticos. Ele tá sempre, ele se mantém sempre naquela linha, sempre com aqueles ideais e não modifica com o tempo. Então, se você prefere ficar do lado de quem é movediço, de quem cede às pressões, aí tudo bem. Aí você vota naquele cara que é capaz de te abandonar, né? Então você decide, mas você tem que entender um pouco de política. E para entender, a gente tem que se interessar e acompanhar e fazer isso todo o tempo. Fazer isso todo o tempo, não só no dia da eleição, mas durante o ano todo, pois do mesmo jeito que o político, ele é político, o eleito, o parlamentar eleito, ele é o seu representante os 4 anos, seu mandato, você também é eleitor os 4 anos, você tem 4 anos de mandato como eleitor e não só no dia da eleição. É isso que eu queria falar para todos vocês.